Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui com dicas sobre química, sobre estatística e sobre Excel. Na última aula a gente viu como obter os dados da regressão linear para um conjunto de dados. A gente trabalhou com absorvância e com concentração. E aí a gente obteve os parâmetros A e B que descrevem o comportamento matemático que relaciona essas duas variáveis. Hoje nós vamos aprender como utilizar aquela equação, num exemplo prático. No caso aqui a gente vai trabalhar sobre cinética de adsorção. Então vamos lá para o Excel. Bom pessoal, então no último vídeo a gente trabalhou com a regressão linear, né? Lembramos que a equação linear é y igual a x mais b. No caso em que a gente estava trabalhando, o y era absorvância e o x era concentração. E aí, a partir do que a gente mostrou lá na última aula, a gente obteve os parâmetros A e B. A gente obteve esses valores aqui e um coeficiente de determinação bem satisfatório de 0,9972. Ou seja, 99% da variabilidade dos nossos dados é explicada pelo nosso modelo. Bom, hoje a gente vai utilizar esses dados aqui e essa expressão para obter valores de concentração a partir de valores de absorvância. Exatamente o que a gente estava prevendo ontem, né? Relacionar essas duas variáveis aqui. Então, a gente vai aplicar isso num exemplo de cinética de adsorção. Então, foi colocado em contato um material adsorvente, né, e um corante, e aí o corante vai se adsorvendo na superfície desse sólido e sua concentração na solução vai diminuindo. Tá? E aí, como medir a concentração final desse corante na solução ao longo do tempo? A gente tira uma alíquota da solução e mede o valor de absorvância. E aí, com essa equação aqui, a gente consegue converter, entre aspas, o valor de absorvância em valores de concentração. Ok? Então, vamos lá. Isolando aqui concentração aqui nessa expressão, a gente tem que a concentração vai ser igual ao valor de absorvância menos o valor de B dividido pelo valor de A. Então, aqui com relação à cinética, no tempo t igual a zero, a concentração final ainda é igual à concentração inicial, né? Não houve ainda nenhuma variação. Então a gente começa a partir aqui do segundo tempo, t igual a 60 segundos. Nesse intervalo de tempo aqui, o valor de absorvância medido lá foi de 1,112. Então qual a concentração do meu corante aí nesse momento da reação? Então a gente vai utilizar essa expressão aqui. Então no Excel, sempre que a gente vai colocar uma fórmula, a gente começa com o sinal de igual. Então temos um numerador e temos um denominador. Eu vou colocar entre parênteses aqui para facilitar. Então a absorvância, onde é que está a absorvância? Está na célula C16. Você vai clicar sobre ela. Menos da fórmula, o valor de B, que está aqui na célula K4. Fechar o parênteses. E vou dividir pelo valor de A, que está na célula K3. Então aqui a gente tem o valor de concentração de 15,69 mg por litro no tempo de 60 segundos. Tá? Então, com o valor de absorvância e com os valores de A e B, eu obtive o valor da concentração final. Tá certo? Bom, e agora para calcular os demais, a gente pode utilizar o mesmo procedimento, mas pode ficar mais simples ainda. Aqui no Excel tem a função de clicar e arrastar. Então tem esse quadradinho aqui, na ponta da célula, no vértice. Então você vai clicar e arrastar. Só que tem um problema. Ele vai arrastar todas as células que estão marcadas dentro da fórmula. Então, ele vai arrastar aqui a absorvância para todos esses valores e vai arrastar também os parâmetros aqui para baixo para as outras células. Só que essas células estão vazias, né? Então a gente precisa fixar, dizer para o Excel que eu só quero que ele varie a coluna C,
que essas outras duas aqui, os parâmetros A e B, eu quero que ele deixe fixos para todas as células aqui abaixo. Como é que a gente faz isso? Coloca o cursor sobre a célula que você quer fixar e digita F4. Pronto, então a célula K4 na minha fórmula ela agora está fixa. Para qualquer lugar que eu leve esta fórmula, a célula K4 não vai mudar. A mesma coisa eu vou fazer com K3. Coloco o mouse sobre ela e digito F4. Pronto, elas agora estão fixas. Veja que não mudou o valor do cálculo. Então agora eu posso clicar aqui, nessa pontinha, quando o cursor vira uma cruzinha, e arrastar até o final. E aqui eu tenho os valores de concentração para todos os tempos coletados aqui. As amostras coletadas nesses intervalos de tempo, em segundos. Então tudo isso aqui foi calculado com base no valor de absorvância, medido naquele intervalo de tempo, e nos valores de A e B que a gente obteve na última videoaula. Ok? Então, esses são os valores de concentração que a gente obteve utilizando os dados da nossa regressão linear. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode calcular aqui é o percentual de remoção. Quanto de corante foi removido da minha solução, levando em conta quanto tinha no início e quanto tinha no final. Então, a gente pode utilizar essa expressão aqui. Concentração do corante no início menos concentração no final, dividido pelo inicial, vezes 100. Nesse caso aqui, o percentual ainda é zero, né? Porque não houve nenhuma mudança. Então, 100 menos 100 vai ser zero. Então, vamos começar a partir da segunda célula. Mais uma vez, vamos implementar a fórmula. Começa com o sinal de igual. Abre parênteses. Concentração inicial. Aqui está na célula D9. Menos a concentração final. Foi essa daqui, nesse caso. Fecha parênteses. Dividido pela inicial. Mais uma vez aqui, D9. E tudo isso vezes 100, né? Então, eu vou abrir aqui um outro parênteses. Coloca outro parênteses aqui no fim. Vezes 100%. Então, aqui nesse ponto, em 60 segundos, a gente teve um percentual de remoção de 84,3%. Se ele tinha 100 miligramas por litro no início e agora ele tem 15,69, 84,3 foram removidos. Bom, mais uma vez a gente pode usar aquela estratégia de puxar aqui a fórmula e arrastar para todas as demais. Mas vai ter novamente aquele problema, né? Quando eu puxar aqui, vai arrastar todas essas aqui e aqui também todas essas. Mas eu não quero que essa aqui varie, eu quero que ela fique fixa. Então, a gente vai colocar aqui onde tiver D9, a gente vai clicar em cima na fórmula e apertar F4. Aqui também. Enter. Veja que não mudou o valor. Outro jeito é quando o cursor vira uma cruzinha aqui no canto da célula que contém uma fórmula. Se você der um clique duplo, aí ele não tem dados vizinhos. Se essa coluna tivesse vizinha a essa, ele já ia preencher automaticamente, acompanhando a coluna vizinha. Como ele não tem dados vizinhos, você tem que clicar e arrastar. Então, veja que o percentual de remoção foi aumentando à medida que o tempo também foi aumentando, chegando a 95% de remoção do corante. E um outro parâmetro bem importante, quando se trata de processos adsortivos, é o quê? Quantidade adsorvida, que é dada em miligramas da substância adsorvida por gramo de substância adsorvente. Então, usa essa expressão aqui. Então, a gente pode implementar aqui essa fórmula, mais uma vez. A quantidade inicial também foi zero, né? Então, implementando a fórmula aqui, a gente vai ter igual concentração inicial, mais uma vez aqui, D9, menos a concentração final, essa que a gente obteve aqui nesse intervalo de tempo, vezes, faltou um parênteses aqui, isso, vezes
o volume de solução utilizado, que foi 0,1 litro, e tudo isso dividido pela massa. Então, vou abrir outro parênteses e vou dividir pela massa de adsorvente, que foi 1,5 gramas. Vou dar o Enter. Então, nesse momento aqui, foram adsorvidos 5,62 miligramas do corante em cada grama de adsorvente utilizado. E aqui a gente pode fazer novamente aquela estratégia, né? Vamos fixar aqui os valores que eu não quero que varie. Eu não quero que varie a concentração inicial, que vai ser a mesma para todo o cálculo aqui. Então, F4. E16, eu quero que varie essa coluna toda. O volume vai ser o mesmo para todos, então F4 nele. E a massa de adsorvente também vai ser a mesma para todos os cálculos aqui. Então, F4. Agora que eu fixei tudo, posso clicar e arrastar. Então, a gente observa aqui o valor de Q atingiu um valor máximo aqui em torno de 6,37 miligramas de corante por grama de adsorvente. Ok? Então, é assim que a gente implementa essas fórmulas aqui nas células no Excel para fazer os cálculos. Por último, a gente pode traçar aqui um gráfico, né? Pode ser percentual de remoção em relação ao tempo, ou até mesmo a quantidade adsorvida em relação ao tempo. Então, inserir gráfico, dispersão. Aqui eu posso selecionar os dados. O nome da série. Tempo. Aqui os valores de X. E aqui os valores de Y. E dá o OK. Aqui a gente pode ajustar, né? Inserir os títulos dos eixos. Aqui a gente tem o tempo em segundos. E aqui a gente tem os valores de Q, quantidade adsorvida, dado em miligrama de corante por grama de adsorvente. Beleza, a gente pode ajustar aqui também, mudar os símbolos, né? Formatar a série de dados. Mudar o tipo de marcador, mudar a cor, mudar o tamanho. Pronto, e aqui está o nosso gráfico de cinética de adsorção. Então, veja que o valor de Q vai aumentando rapidamente nos primeiros 100 segundos, depois atinge o equilíbrio. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a regressão não linear para ajustar isso aqui a alguns modelos matemáticos que descrevem esse comportamento da cinética. Tá joia? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos.